A beleza sempre foi um grande sinal da presença de Deus e, ao mesmo tempo, uma grande dificuldade na vida dos homens. Foi desta forma que a rainha de Castela viu quando se deparou com uma jovem donzela chamada Beatriz da Silva, oriunda de Campo Maior, uma vila reiana da Espanha, ali onde a Diocese de Évora e a Diocese de Badajoz se encontram. Sim, foi esta a circunstância que levou Nossa Senhora, na sua Imaculada Conceição, a apresentar-se num tempo em que a espiritualidade de Imaculista era praxis da teologia e da doutrina, que Nossa Senhora disse a Beatriz: tu vais ser o grande arauto da Imaculada Conceição. Este acontecimento, fruto da sua beleza, que vamos ouvir daqui a pouco na aula de História, levou com que esta jovem, tocada pela misericórdia de Deus e pela ternura de Maria, fundasse aquela que hoje são as monjas concessionistas de Santa Beatriz da Silva. É este o nosso programa de hoje. É este o programa para o qual eu o convido a estar aqui. Não saia aí do seu lugar. Assista connosco a esta aula sobre Santa Beatriz da Silva, a primeira santa portuguesa, e depois venha connosco até Campo Maior conhecer a vila, alguns locais relacionados com a vida desta santa e as suas filhas, as monjas concessionistas de Santa Beatriz da Silva. Fique aí, fique connosco em Canção Nova, no programa Alianças com Santa Maria. Até já! Um cumprimento muito especial a todos os telespectadores e radioouvintes desta família Canção Nova, na sua rede televisiva e na sua rede de rádio. Gostaria muito de agradecer a todos pela presença nesta estrada em que, pelas sendas de Portugal, nós descobrimos na sua história a beleza e o encanto do segredo de um povo, afinal, a sua fé. E nesta experiência de fé, um modelo e uma referência, um ícone, uma catequista, Maria, com quem este povo fez aliança. Desde o primeiro momento, uma aliança que tem a ver com o berço da nacionalidade. Ela é, afinal, madrinha de Portugal, Nossa Senhora. Estamos com a ajuda deste livro, Nossa Senhora e a História de Portugal, As Alianças com Santa Maria. A editora Paulus, numa segunda edição, apresenta esta obra e, com oportunidade, a usamos como guião deste programa. Nós, no último encontro, no último programa, estivemos a refletir sobre a quarta aliança de Portugal com Nossa Senhora. Sobretudo, a consagração de Portugal, assumida por Dom João IV e assumida na invocação de Nossa Senhora enquanto Imaculada Conceição. Sabemos que o troféu desta consagração de Portugal à Imaculada Conceição, o sinal visível é o Santuário de Vila Viçosa. De um modo muito especial, a coroa de Nossa Senhora. A coroa de Nossa Senhora passa a ser a coroa dos reis de Portugal. A coroa de Nossa Senhora da Conceição é a coroa de Portugal. A proclamação da padroeira como rainha, um passo à frente, neste compromisso, afinal, também, na consciência de quem ela é na história de Portugal. Se lhe deve a independência novamente, quando, com o movimento da restauração, no dia 1 de dezembro, o 8º Duque de Bragança assume o reino
e é designado por Dom João IV de Portugal. Gostaria de recuar à crise de 1383-1385, quando o nosso mestre Davis, rei Dom João I, faz a renovação da consagração de Portugal a Nossa Senhora da Oliveira, rezada em Guimarães pelo primeiro rei da dinastia de Borgonha, a dinastia henriquina, Dom Afonso Henriques. Gostaria muito de fazer este percurso com a presença de alguém a quem a pátria proclamou como contestável, Dom Nuno Álvares Pereira. Dom Nuno Álvares Pereira une Vila Viçosa a Aljubarrota. Dom Nuno Álvares Pereira faz este percurso acontecer em unidade, porque Aljubarrota faz do grande timoneiro da liberdade, aquele que é proclamado como o contestável da pátria, faz dele alguém grato a Nossa Senhora. Ele tem consciência que Nossa Senhora esteve presente naquela vitória. Um exército tão reduzido, através da tática do quadrado, é capaz de vencer um enorme exército. Estamos perante um homem grato que resolve reconstruir ermidas decaídas, igrejas e capelas a necessitar de conservação e restauração. Um dos homens mais ricos da pátria dedica a sua fortuna à restauração também do património religioso português, das nossas ermidas, capelas e igrejas. E isto de um modo muito concreto no Alentejo. Paro no castelo de Vila Viçosa e encontro-me com a ermida feita em louvor de Nossa Senhora do Castelo. Todos percebemos que era a invocação de Santa Maria Maior, a Senhora da Assunção. Na restauração que ele empreende, nos melhoramentos que ele assume desse monumento religioso, dessa capela, sabemos que faz vir de Inglaterra uma imagem dedicada à Senhora dos Anjos. Vinha com ela também 4 anjos. E na invocação que era assumida pela comunidade católica em Inglaterra, pela eclesialidade no seu todo, de Nossa Senhora enquanto Imaculada, através da nossa rainha, Dona Filipa de Lencastre, chega até nós essa imagem ungida por essa invocação da Senhora da Conceição. A Senhora dos Anjos é a Senhora da Conceição, concebida desde o primeiro instante Imaculada. Por isso, Senhora dos Anjos, Senhora do Céu, aquela que vem de Deus, que é toda de Deus e toda para Deus. A Senhora Assunta, a Senhora do Castelo, a Senhora do mês de agosto, é a Senhora toda de Deus, mas também é aquela que nos vem de Deus e por isso é concebida por Deus, sem a marca do pecado. Estamos a celebrar um homem que liga Vila Viçosa a Aljubarrota. Por isso, quando Dom João IV consagrou rainha a Senhora da Conceição, permanece na mesma dimensão e na continuidade de Dom João I, mestre de Davis, e do contestável Dom Nuno Álvares Pereira, São Nuno de Santa Maria. Paramos diante desta experiência e compreendemos que Nossa Senhora está a fazer homens e mulheres, que está a construir e a edificar um reino a partir de pessoas concretas. Muitas vezes ouvimos dizer que os santos fazem santos. Efetivamente, Nossa Senhora faz homens e mulheres de grande dimensão, protagonistas da história. Já falámos no Mestre Davis, já falámos em Dom Afonso Henriques, já falámos em Dom Nuno Álvares Pereira, e gostaria de introduzir uma figura absolutamente ligada a esta dimensão de alguém
que é obra, dom de Nossa Senhora. Estou a referir-me a Santa Beatriz da Silva, indelevelmente ligada a Vila Viçosa, uma dádiva a Portugal, a Santa Portuguesa. Dom Rui Gomes da Silva, que tem a responsabilidade de assumir a defesa do castelo de Campo Maior, alcaide de Campo Maior, que viveu também a Batalha de Ceuta, é uma figura da nobreza portuguesa que tem a alegria de contar entre os seus filhos com esta insigne criança que vai ser depois santa e fundadora, Santa Beatriz da Silva. Sua mãe, Dona Isabel de Menezes. 1426, Beatriz da Silva Menezes é a 8ª filha desta família. Tem uma vida serena, muito provavelmente compartilhada com a vila de Campo Maior. Não posso deixar de fazer uma referência à figura competente do seu biógrafo, o Dr. José Félix Duque, que faz de facto um estudo aturado, objetivo, à figura de Santa Beatriz da Silva. Estou diante de uma mulher que, em vida serena, até aos seus 23 anos, experimentou uma educação esmerada de uma família exemplarmente cristã. Hoje não se discute se de facto ela nasceu em Ceuta ou se nasceu em Campo Maior. O trabalho deste autor e de outros historiadores é de facto concluente que a sua naturalidade é a bela vila alentejana. Gostaria de introduzir um facto novo. É que a partir dos 23 anos a vida desta jovem entra em provação, uma transformação enorme. A sua prima, Dona Isabel, aos 19 anos, parte para a Espanha, para a corte. Estamos no ano 1447. É dada em casamento a D. João II de Castela. E Beatriz é escolhida pela sua origem familiar para ser uma das aias que acompanha esta princesa eleita como noiva. Ela vai ser rainha e ela vai neste séquito. Dona Beatriz da Silva Menezes vai esperá-la provação imensa. Na corte distingue-se pela sua beleza. É, segundo a crónica, uma mulher muito bela, muito formosa, na sua interioridade e também na sua beleza de mulher, na sua presença física, enquanto mulher esbelta e encantadora. E ela chama a atenção da corte. São muitos, de facto, aqueles que param os olhos nela. Vamos percebendo que a atenção e, ao mesmo tempo, a disputa dos cavalheiros é, muitas vezes, acompanhada pelo ciúme e pela inveja. E a rainha, sua prima, não vai ser isenta desse ciúme. Esta donzela, esta jovem, cai exatamente no ciúme de rainha, que tudo indica, segundo as investigações, não ter uma saúde mental muito consistente. Aliás, ela termina em grande dificuldade mental. Ela, a rainha, entra numa crise profunda. Percebemos que a sua observação recai no marido. Dona Isabel desconfia que D. João II está encantado por aquela jovem vinda de Portugal. E por isso, em congeminação, em sofrimento interior, em angústia e ansiedade, concebe eliminá-la. Poderíamos falar na noite de Santa Beatriz da Silva. Foi de facto de noite que ela foi raptada e foi escondida.
É complexo ler este momento, porque nos deparamos com a simbologia. Eu gostaria de negar uma hipótese que foi inventada, mas que não colhe efetivamente, que teria sido emparedada, colocada numa metodologia do tempo horrorosa, colocada dentro de uma parede preenchida com tijolo e rebocada. Apareceria um dia, se aparecesse, em forma de esqueleto, introduzido numa parede. Está fora de hipótese esse processo. O termo é colocado num cofre. O que será o cofre? Uma sala fechada, um espaço críptico, um armário, mesmo um cofre. Há uma simbologia muito forte. Ela permanece 3 dias no cofre. Nós compreendemos que esses 3 dias nos fazem cruzar com a experiência de Jonas, quando, ao fugir da vontade de Deus, foi engolido pelo monstro marinho, o cetáceo, e ao 3º dia foi vomitado vivo na praia. E ele que fugia da sua missão, ao ver-se sentado na areia, percebeu que estava diante de Nínive, a sua missão. Percorreu aquela cidade, proclamando o Senhor, proclamando profeticamente a vinda de Deus no seu juízo sobre aquela cidade. Sabemos que aquela cidade se converteu. 3 dias foi também o tempo do túmulo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tal qual como Jonas, Jesus disse que o único sinal que daria seria o sinal de Jonas. A dádiva da sua vida até ao fim, a sua entrega e a permanência no seio da morte, no túmulo, na sepultura, 3 dias. E ao 3º dia ressuscitou. É exatamente nesta experiência da noite que Beatriz, Dona Beatriz da Silva e Menezes, esta nobre, esta aristocrata, se encontra com a luz. Não que somos capazes de fazer uma interpretação autorizada, porque tocamos a experiência pessoal da sua vida. Ela diz que na luz Nossa Senhora se revelou presente e que naqueles 3 dias de sofrimento em que ela esteve encerrada no cofre para ser simplesmente extinta, para ser morta, ela viveu a experiência mais profunda de paz, de consolação, de colo, de ternura, de afeto, de carícia. E foi uma senhora vestida de branco, com manto azul, que lhe apareceu. A Senhora da Conceição, na expressão e na experiência que ela tivera, com toda a certeza, de Vila Viçosa. E foi ela que a sustentou. E foi ela que anunciou profeticamente, que predisse que havia de fundar uma ordem religiosa, a ela dedicada, a Senhora da Conceição, as concessionistas. Estamos perante um desígnio, estamos perante uma profecia. E quando esta jovem é procurada porque o seu tio João Menezes inquiriu junto da rainha onde se encontrava Dona Beatriz da Silva Menezes, foi necessário ir ao cofre para mostrar ao senhor seu tio onde se encontrava a donzela, na esperança doentia por parte da rainha de que ela fosse já um cadáver. Qual não é a surpresa quando a encontra robusta, refeita, serena, luzidia, cheia de saúde e encanto. É grande o espanto e é perceptível que algo de sobrenatural esteve ali. Percebeu nesta experiência de noite que Nossa Senhora da Conceição transformou em dia, que não valia a pena servir a corte, que não valia a pena servir perecíveis. Por isso, ela retira a sua dimensão aristocrática de primeiro plano e primeira preocupação na sua vida. Vamos deixar de lhe chamar Dona Beatriz da Silva Menezes para lhe chamar Beatriz da Silva. Ela vai pedir abrigo,
a um mosteiro. Na experiência cisterciense e com a ajuda franciscana e espiritual, ela faz um percurso de dama refugiada, internada, acolhida no claustro. Era frequente acontecer que os mosteiros recebiam na sua guarda espiritual pessoas que desejavam a perfeição, a santidade. E com um grupo de senhoras espiritualmente ansiosas de crescer em Deus, Beatriz da Silva fez um percurso a que muitas vezes se chama beatério, ou seja, um grupo de pessoas que procuravam a beatificação da sua vida. Beatério não no sentido pejorativo, mas no sentido de uma comunidade espiritual fervorosa que procurava a perfeição. Ela assume-se assim mestra de um grupo, enquanto mulher leiga, recebida, refugiada, guardada no mosteiro. Volto a dizer que entre a espiritualidade cisterciense e franciscana, ela faz um percurso que é antecedente à fundação que vai surgir. Há um dia decisivo neste caminho de Beatriz da Silva. Esse dia decisivo é exatamente a visita da rainha que vai ao encontro da sua experiência, porque ouviu falar exatamente dessa experiência. Isabel a Católica. Eu gostava de situar com precisão esta experiência que é profunda na vida de Beatriz da Silva. Ela serve de intermediária entre Beatriz e o Santo Padre, o Papa. Beatriz apresenta um projeto de uma congregação que viria a ser uma ordem religiosa, com a regra de vida. Mas não era fácil que uma mulher em Toledo, recebida no interior de um mosteiro, fizesse chegar até ao Papa a sua regra de vida. Porém, a Isabel Católica, sim, era possível. Isabel Católica intercede e vamos ter a alegria de Inocêncio VIII, no dia 30 de abril de 1489, através da bula Interuniversa, fazer a aprovação da regra de vida daquela que havia de ser a ordem concessionista. Há um momento muito belo que é a fundação desta ordem. Junto a Toledo, à cidade, Isabel a Católica oferece um palácio para receber esta comunidade com quem Santa Beatriz da Silva partilhava a espiritualidade no interior do mosteiro. Por isso, se torna independente a experiência de Santa Beatriz da Silva. Se torna uma experiência autónoma na vivência da regra que ela escreveu. Uma regra com unificação, com identidade e com originalidade. É uma regra que sai do coração de Beatriz da Silva por vontade de Deus. É um momento de carisma fundacional, de uma nova forma de vida, a vida concessionista. Não é por isso uma regra sincrética, uma regra de retalhos de outras regras. É uma regra original e originante de Santa Beatriz da Silva. Foi grande a sua prova, porque quando ia ser de facto consagrada a igreja desse novo convento, quando se ia dar início oficial à comunidade, ainda antes desse acontecimento, Beatriz da Silva parte para Deus. No dia 16 de agosto de 1491 se dá a sua Páscoa, o seu encontro com o Criador. Toda a obra concessionista nasce dela, mas desenvolve-se e amadurece sem ela. Ela é a fundadora, mas a primeira responsável da comunidade já não é ela. Ela morre antes de ser consagrada a Igreja, de ser aberto oficialmente o novo convento com a sua comunidade. Beatriz da Silva é, por isso, a mãe de uma comunidade
que traz a vontade de Deus a essa comunidade, e essa comunidade construiu-se com ela espiritualmente, na dádiva da sua vida e na fidelidade à sua regra. Diz-se que a sua beleza foi companheira da sua vida até ao fim, que ela usava uma espécie de véu no seu rosto, para que o seu rosto fosse essencialmente de Deus. E conta-se que na sua fronte aparecia uma estrela. Entre a lenda e a história está a beleza da sua vida. E essa estrela era a aceitação que Deus fazia dela, marcando-a como sua esposa na dádiva da sua vida, pela sua consagração, pela sua virgindade. Gostaria de exaltar o momento grande que foi o momento da sua canonização, quando em 1976 o Papa Paulo VI canonizou a Santa Portuguesa. Ficamos, por isso, a olhar para mais um fruto de Nossa Senhora, neste caso da Conceição, e venerada em Vila Viçosa, Santa Beatriz da Silva, que faz esta ligação na sua vida entre a Imaculada Conceição e a história de Portugal, na dádiva de uma ordem religiosa que se expandiu pelo mundo e que hoje é, mesmo em tempos difíceis, uma ordem renovada em Portugal pela misericórdia de Deus, através da abundância das vocações. Estamos, por isso, a olhar para Nossa Senhora, que, como todos os santos, faz santos, sendo ela a rainha de todos os santos, mais ainda nós percebemos como os que se aproximam dela levam a sua marca. A estrela da manhã, em Santa Beatriz da Silva, a estrela do seu coração, na dádiva da sua vida, foi a promessa cumprida. De facto, na noite ela foi a sua luz. Há de surgir uma nova ordem que se vestirá com as cores da Imaculada e que será na Igreja testemunho da minha presença neste tempo de encontro contigo, na escuridão desta tua experiência. A Ordem das Conceicionistas é o testemunho deste encontro de Nossa Senhora com Beatriz da Silva, naquela noite que ela viveu, mas que foi de facto iluminada pela presença de Maria. É assim Nossa Senhora, é luz na noite na história de Portugal, por isso a proclamamos padroeira e rainha, também pelas mãos de Beatriz da Silva. Fique connosco até 2 a 8 dias, não perca o encontro com a história de Portugal pelas mãos de Maria. Obrigado.